Wendigo continuação. Da parte final. O Wendigo é um espírito sobrenatural ou maligno nativo das florestas do norte da costa atlântica e da região dos Grandes Lagos, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. O Wendigo pode aparecer como uma criatura com algumas características humanas ou como um espírito que possui um ser humano desprevenido, transformando-o em uma criatura. Embora existam muitas versões diferentes da aparência do Wendigo, às vezes ele é representado com cabeça de veado, outras vezes como um humanoide branco e esquelético, mas todos têm características similares. Essa lenda empresta seu nome ao termo médico frequentemente debatido, psicose do Wendigo, que é considerado pelos psiquiatras como uma síndrome cultural ou doença popular, ou seja, ocorre apenas dentro de uma sociedade ou cultura específica. Um exemplo associado ao mito é o caso de Swift Runner, nascido como Coxsey Kitchen, um homem popular na comunidade Cree. Ele era alto, com mais de 6 pés de altura, bem constituído e capaz de se sustentar dentro da comunidade. Swift Runner trabalhava como guia para a polícia montada do Noroeste. No entanto, ele desenvolveu o vício em álcool, especialmente o uísque, o que o tornou uma pessoa agressiva quando bêbado. Isso o levou a perder seu emprego na polícia e ser expulso de sua tribo. Em um ato egoísta e brutal, durante um inverno rigoroso em 1878, Swift Runner e sua família passaram fome após ficarem sem suprimentos e comida. Ele acabou assassinando sua esposa e seus 5 filhos restantes e consumiu seus corpos durante os meses seguintes. Quando Swift Runner retornou à civilização, ele mentiu dizendo que sua família morrera de fome, mas a polícia estava desconfiada de sua aparência saudável. Ele começou a ter pesadelos constantes e comportamentos perturbadores. Quando tentou atrair um grupo de crianças para a floresta, as suspeitas aumentaram e ele foi preso. Durante o interrogatório, Swift Runner alegou estar possuído pelo espírito maligno do Wendigo. Após o julgamento, ele foi considerado culpado e enforcado em dezembro de 1879. Fica em questão se a fome e a desesperação levaram Swift Runner a cometer os atos terríveis que cometeu, ou se algo sobrenatural de fato estava observando e levou sua família à floresta naquele dia fatídico, pronto para ter suas próximas vítimas. Relatos do Wendigo começam com essa lenda Chippewa. 2 nativos Ojibwe se encontraram em uma costa desconhecida depois de uma tempestade forte que os levou para longe de sua casa. Eles estavam famintos e decidiram rastrear um animal para se alimentar, mas em vez de encontrar rastros de um veado ou coelho, encontraram pegadas enormes de um ser humanoide. Temerosos de serem encontrados pela criatura gigante, eles se esconderam, mas logo foram descobertos. Surpreendentemente, o gigante não era agressivo e os convidou para sua casa. Como estavam desarmados após a tempestade e ainda famintos, eles aceitaram o convite e comeram na casa do gigante. Mais tarde, eles foram visitados por outro ser estranho, um Wendigo, que lhes disse que o gigante se alimentava de seu povo e tinha mais deles escondidos na floresta para comer mais tarde. O Wendigo fingiu ser amigo deles, mas ficou cada vez mais furioso quando o gigante se recusou a deixá-los partir. O gigante, então, pegou um grande bastão e virou uma tigela grande que estava no chão, revelando uma criatura estranha, parecida com um lobo, que se levantou e rosnou para o Wendigo. O lobo cresceu de tamanho e atacou o Wendigo, matando-o. Depois de matar o Wendigo, o lobo voltou ao seu tamanho normal e voltou para debaixo da tigela. O gigante, impressionado com a reação dos convidados, ofereceu o lobo como presente para os homens. Eles aceitaram, e o gigante os levou de volta à costa em suas costas. Depois o lobo desapareceu na floresta. Essa história também descreve outro caso de um trapper chamado Wendigo, que se tornou cada vez mais monstruoso à medida que ficava mais faminto. Em certo momento, ele transformou uma aldeia de pessoas em castores e as devorou, crescendo ainda mais. Com o tempo, tornou-se ainda mais alto do que as montanhas. Essas lendas e histórias não provam a existência do Wendigo ou servem como relatos de testemunhas oculares, mas demonstram a crença na existência da criatura.
As primeiras gravações documentadas do Wendigo remontam ao século XVII, quando o missionário jesuíta Paul Lejeune relatou um Wendigo e um lobisomem que atacavam tribos ao norte do rio. No entanto, a linha entre monstro e homem fica turva ao discutir o conceito de wendigopsicoses, uma condição culturalmente vinculada que é considerada por alguns como uma explicação para certos comportamentos, incluindo o canibalismo durante a fome extrema. Relatos históricos também mencionam casos em que pessoas foram acusadas de serem wendigos e executadas, levantando questões sobre a compreensão do comportamento mentalmente desequilibrado naquela época. Além disso, histórias posteriores sobre casos de wendigopsicoses surgiram no início do século XX, quando o termo começou a ser usado por um missionário chamado Joe Sanden, que trabalhava com a tribo Cree. A crença no Wendigo persistiu ao longo dos anos, e histórias de pessoas famintas se tornando canibais ou agindo de maneira feroz e animalesca ainda são relatadas até hoje. Apesar disso, registros oficiais de avistamentos concretos do Wendigo são raros, e a maioria dos relatos modernos são baseados em lendas, histórias transmitidas oralmente e crenças culturais. No entanto, não se pode negar o impacto duradouro da lenda do Wendigo nas tradições e mitos das comunidades indígenas do norte das florestas atlânticas e da região dos Grandes Lagos. Há uma semana, devido ao abuso excessivo, às vezes, uma família pode ter um membro que está realmente se aproveitando e sendo maltratado, talvez um dos filhos da família ou um idoso, e esse tipo de comportamento é terrível e cruel. Bem-vindos de volta, amantes de monstros. E se você é novo aqui, convido você a se inscrever e se tornar um amante de monstros como o resto de nós. Já faz um tempo desde que explorei um criptídeo. O monstro de hoje parece ser de interesse para um número crescente de pessoas e é nativo da região norte-americana/canadense. É simplesmente malévolo. Permita-me compartilhar as origens e descrições reais do Wendigo. Origens: o Wendigo, ou Wendigo, como é pronunciado originalmente pelos nativos Ojibwe ou Chippewa, é considerado um espírito maligno que devora a humanidade. Ele é retratado por esses povos nativos americanos como gigantes emaciados, praticamente aparecendo como cadáveres vivos, cercados pelo mau cheiro da morte, decadência e corrupção. O Wendigo é uma figura de tortura sem fim, e dizem que ele cresce do tamanho de sua última vítima, nunca ficando saciado e, portanto, sempre faminto. Ele persegue e assombra suas presas em um frenesi de fome insaciável. O nome do Wendigo foi traduzido como Espírito dos Lugares Solitários, ou no caso de Minnesota, Windwalker, ambos dos quais farão mais sentido quando voltarmos para suas várias descrições. As origens da lenda desse criptídeo se espalham por várias tribos ou culturas algonquinas. Os povos algonquinos, que se autodenominam Umami-Winini, que significa povo do rio abaixo, são nativos das regiões canadenses que se estendem de Alberta, indo para o leste até Quebec, onde Quebec e Ontário apresentam as populações mais significativas, e indo para o sul até Dakota do Norte e os estados vizinhos dos Grandes Lagos do Zeuá. Os grupos linguísticos algonquinos que compartilham histórias sobre este monstro ou espírito muito assustador conhecido como Wendigo, ou Windigog no plural, incluem os povos Ojibwe, Cree, Naskapi e Innu. Antes de prosseguirmos com os detalhes do Wendigo, devemos primeiro observar o ambiente severo de onde essas sociedades resilientes provêm, pois ele desempenha um papel importante nas lições trazidas pelo Wendigo ao povo, e como isso pode ter sido o propósito por trás de sua criação. As terras selvagens do norte são impiedosas, oferecendo sustento apenas a animais mais resistentes e adaptados. Os invernos parecem punitivos, incentivando o comportamento migratório, e assim, as criaturas devem aprender a cooperar e permanecer juntas em união. As histórias do Wendigo, que habitam as profundezas das florestas e cavernas, não apenas persuadem os membros da tribo a permanecerem juntos, mas também, por meio dessas narrativas, incentivam a preservação de alimentos, o racionamento ético e a não recorrência ao canibalismo. Esses temas são questões que surgiriam na realidade, assim como na verdade por trás de muitas criaturas de contos de fadas.
O Wendigo, portanto, é uma maneira de guiar as crianças corretamente por meio de alegorias que apresentam bestas ou espíritos aterrorizantes. Portanto, independentemente de o Wendigo ter sido real ou não, sua existência já havia penetrado nas mentes de muitos, advertindo sobre as situações perigosas que surgiriam se alguém se afastasse sozinho ou se alimentasse mais do que lhe cabia. Transformação do Wendigo. E assim chegamos a como o Wendigo é dito para surgir. Existem várias versões da entidade que diferem principalmente em sua tangibilidade, mas os resultados são quase todos os mesmos, exceto nos primeiros exemplos. Nesta lenda, se alguém se entrega ao excesso e cede aos apelos insaciáveis da ganância e, posteriormente, até mesmo ao canibalismo, o espírito do Wendigo tomará conta de sua mente, criando um indivíduo possuído e enlouquecido, assombrado por desejos aterrorizantes de carne humana, ou pior ainda, cedendo a esse horrendo ato. Esses relatos de espíritos ameaçadores do Wendigo são responsáveis pela criação do controverso termo mais moderno, Wendigopsicoses, que é semelhante ao termo clínico de licantropia, pois ambos os distúrbios foram diretamente inspirados por monstros. No entanto, o Wendigopsicoses difere um pouco em seu foco explícito no canibalismo. De qualquer forma, neste caso, a pessoa continua sendo humana. Em outras lendas de criação do Wendigo, o espírito toma posse de alguém e, ao longo do tempo, a própria pessoa se transforma em um monstro que perambula pelas florestas durante a noite. Os restos altos e esquálidos de um humano servem apenas para procurar e devorar mais carne, levando uma vida de miséria com angústia ressoando das profundezas de seu estômago encolhido. Além da pessoa se tornar o Wendigo, também existe a ideia de que eles podem permanecer humanos, vivos ou mortos, mas aprisionados dentro do monstro até serem salvos e resgatados, ou, dependendo da lenda, serem destruídos junto com a besta. Além de comer um ser humano, outra forma alternativa de se tornar um Wendigo é ser mordido por um, semelhante à maneira como se acredita que os lobisomens se transformam. E, assim como nas lendas de lobisomens, outra forma de se transformar na torre esquelética de ossos e pele é através de uma maldição de um feiticeiro ou xamã sombrio. Todas essas formas de transformação envolvem uma mudança gradual. Por fim, se alguém tiver um pesadelo com o criptídeo e ouvir seu nome sendo chamado ou até mesmo sonhar com gelo e neve, especialmente durante uma busca de visão, o corpo estará vulnerável o suficiente para o espírito do Wendigo assumir o controle, deixando a vítima acordada para sempre alterada, tornando-se um hospedeiro do espírito malévolo ou entidade. E a propósito, há um terceiro paralelo com a lenda licantropa, expresso por alguns crentes. Não são apenas os aspectos negativos que se manifestam ao se transformar em um Wendigo, mas também há benefícios como o aumento do sentido de visão e olfato, habilidades melhoradas, como força e velocidade, e obviamente o aumento óbvio em tamanho, tornando-se um ser fisicamente superior até certo ponto. Relatos datam de centenas de anos, e assim como nos julgamentos de bruxas e lobisomens, muitas pessoas perderam suas vidas, provavelmente devido a acusações falsas e soluções equivocadas. O Wendigo é conhecido por vários nomes, dependendo da região geográfica e dos povos, como Windigo, Wergo, Atush e outros, alguns dos quais se sobrepõem ao mito do pé grande, como Nakani. Em minha opinião, tudo isso confere ao Wendigo uma certa dose de respeito como um criptídeo intrigante que vale a pena investigar, como mencionado anteriormente. Ao longo da lista de como alguém se torna um Wendigo, vimos que sua essência varia de etérea a massiva e tamanho físico. Algumas histórias afirmam que ele é um gigante ou um esqueleto de gelo flexível, com o coração de gelo dentro, chegando tão alto quanto as montanhas mais altas, enquanto outras descrevem um cadáver alto, com dentes ou presas grandes expostas, olhos vermelhos brilhantes e garras afiadas. Ainda mais estranho, em outras versões, existem adições à sua aparência, como ter uma estrela na testa ou ser coberto de pelo, ou o fenômeno de só poder ser visto de frente, pois de lado é imperceptivelmente fino. As versões espirituais que aparecem nas histórias têm sobreposições em suas descrições com as versões físicas, pois ambas mencionam sua altura de 15 a 40 pés e em algumas é descrito como coberto de pelo, enquanto em outras é descrito como tendo uma pele faminta e tensa.
A linha entre espírito e forma física era, às vezes, muito tênue nas lendas antigas, e existem versões mais intrigantes em algumas referências tribais, onde o Wendigo possui a capacidade de mudar de forma para uma caça mais eficaz. Agora é um bom momento para mencionar o fato de que em nenhum dos relatos anteriores do Wendigo fomos apresentados a uma besta humanoides com cabeça de veado ou o crânio e as galhadas de um veado. Muitos personagens monstruosos da antiguidade foram evocados com certa ambiguidade em relação à sua aparência, e as interpretações mudam ao longo do tempo. No entanto, parece que a inspiração para a concepção com galhadas ganhou força após o lançamento do filme Wendigo, em 2001, cujo criador, Larry Fessenden, admitiu que sua criação era uma combinação de uma antiga lenda nativa americana que ele havia aprendido e inspiração do conto When to Go, de Scary Stories to Tell in the Dark. Desde então, imagens de Wendigos com galhadas têm aparecido em toda a internet e até mesmo em programas de TV, jogos e mais filmes como Antlers, que ainda não foi lançado no momento desta apresentação. Portanto, não posso confirmar completamente como é retratado lá, embora eu esteja certo de que em breve a seção de comentários estará repleta de atualizações sobre isso. No entanto, devido a essa confusão, não seria surpreendente assumir que muitos amantes de monstros e criptozoologistas amadores misturaram ou sobrepuseram as histórias do Wendigo com Wachud, que é uma entidade monstruosa que se alimenta de humanos, embora no caso do Wachud e os tropos de aparência de animais, como veados, são comuns, pois espíritos de animais gigantes desempenham um papel importante em sua lenda. Existem pinturas rupestres antigas de figuras humanoides com cabeças de galhadas, como o feiticeiro desta pintura em uma caverna francesa, e tais coberturas de cabeça são conhecidas por serem usadas em cerimônias nativas americanas, então não é tão absurdo pensar que pode ter havido uma concepção de Wendigo aderindo a essa aparência, mas recursos que confirmam isso são simplesmente raros. O Wendigo tem vivido o primeiro encontro. Há tantas histórias sobre esse ser em um lugar tão primitivo de nossa Terra que é quase impossível determinar onde poderia ter sido o nosso primeiro encontro com ele. As fontes que alimentaram as lendas provavelmente foram uma mistura de eventos e propósitos. Devemos nos perguntar sobre suas origens mais antigas ou simplesmente aceitar o conto transmitido pelas fogueiras do primeiro indivíduo que se tornou um Wendigo, sendo um guerreiro que fez um acordo com o diabo para obter grandes poderes e superar os inimigos de sua tribo. Uma vez que ele alcançou a vitória, a segunda parte do acordo entraria em vigor, deixando o homem banido de seu povo, amaldiçoado com desejos canibais. Essa história soa familiar, não é? Já ouvimos de negociações com o diabo em outras partes do mundo. Isso parece ser uma influência óbvia dos colonizadores europeus, uma vez que o diabo se não estava presente na espiritualidade nativa americana. Dito isso, uma das primeiras e mais fáceis de recordar reportagens que não se assemelham a fábulas devido à sua linguagem e contexto é de um jesuíta. Eles estavam em todos os lugares, registrando tudo. Como você pode se lembrar, uma das primeiras menções escritas de Pé Grande também foi feita por um jesuíta próximo desta época, em 1661. Ele relatou o estranho caso de um grupo de colonos em um ponto de encontro que foi atacado por uma doença desconhecida para ele e para os outros. Eles foram afligidos com uma combinação de distúrbios mentais que os faziam ansiar por carne com tanta ferocidade que eles saltavam sobre outras pessoas e até mesmo sobre seus próprios filhos. Esse instinto predatório era alimentado por uma ganância insaciável por devorar mais, semelhante a verdadeiros lobisomens. O único recurso que os grupos em reunião poderiam reunir foi a morte deles. Isso soa como um caso de psicose do Wendigo. Na verdade, o termo nem existia até os anos 1920, quando um missionário diagnosticou um grupo perigoso com desejos canibais como tendo uma psiconeurose, termo que mais tarde foi alterado, dando credibilidade ao monstro. Agradeço a Christian, Toby, Rain, Dante, Tammy, Ramin, Cloud, Joseph e a todos os meus apoiadores no Patreon por ajudarem a dar vida a essa série de criptozoologia e outras. Nós exploramos as regiões em que os Wendigos residem, felizmente, a partir do conforto de nossas casas, mas agora, tendo uma compreensão melhor do que eles são, pelo menos de acordo com as semelhanças entre as várias lendas, onde está a evidência? Como uma figura humana colossal no meio do nada não se tornou uma grande notícia até agora?
Pode ser que relatos posteriores desse ser tenham sido confundidos com o Pé Grande. Existem pegadas na história que são convincentes o suficiente para levar os relatos do Wendigo mais a sério. Essas questões e uma exploração mais profunda de qualquer evidência serão o que eu vou investigar em um futuro episódio sobre esse membro bastante enigmático da criptozoologia. Como mencionei, não pesquisei criptidos seriamente por algum tempo, mas a última vez que fiz um vídeo, embora já tenham passado alguns anos, ainda me orgulho dele. Confira minha cobertura completa do Pé Grande, especialmente se você tiver grande interesse no Wendigo, pois pode encontrar algumas respostas lá, ou melhor ainda, surgir com algumas perguntas que ninguém fez ainda. Eu fui o mestre dos monstros, Arthur. Seu apoio como espectador e colaborador de qualquer tipo é